José do Egito é o quadro imperfeito do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo é a perfeita expressão da obediência. O Senhor Jesus Cristo foi obediente até a morte e morte de cruz. Quer conhecer um exemplo de uma pessoa que renunciou tudo para ser obediente? Olhe para o Senhor Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, eu peço que vocês estejam abrindo a palavra de Deus no livro de Gênesis, no capítulo de número 39. O livro de Gênesis, meus irmãos, é o livro dos começos. É o livro que conta sobre a formação do mundo, a história do mundo, o início de todas as coisas. E também é o livro que nos conta a história, a formação da nação de Israel por meio da família dos patriarcas dessa nação. Abraão, Isaque e Jacó. E nós sabemos que Jacó, ele teve duas esposas, Raquel e Lia, e ele teve duas concubinas, Bila e Zilpa. A mulher que Jacó mais amava era Raquel. E apesar de Jacó tanto amar essa mulher, Raquel era estéril, ela não podia lhe dar filhos. E depois de muitos anos, Raquel teve 2 filhos. E o primeiro dos filhos foi José, aquele mesmo José que seria conhecido posteriormente como José do Egito. O nome José, na língua hebraica, é o nome Yosef. E esse nome tem um significado muito importante para a história desse homem. O nome José significa aquele que acrescenta. Também pode significar acréscimo do Senhor ou também Deus acrescentará. E nos tempos bíblicos, meus irmãos, o significado dos nomes era algo muito importante porque marcava tanto aquela situação em que aquela criança nasceu ou apontava para a missão que aquela criança iria desempenhar na sua vida. Então, o nome desse homem era muito importante para a história dele. Ele foi o penúltimo dos filhos de Jacó, mas ele foi o primeiro filho da mulher que Jacó mais amava. E, portanto, ele era aquele filho da velhice, ele era aquele filho amado do patriarca Jacó. Em Gênesis, no capítulo 37, no versículo 2 e 3, fala que que José, ele era um adolescente de 17 anos, ele trabalhava como pastor de ovelhas e quando ele pastoreava o rebanho do seu pai, ele desempenhava isso, ele era um filho muito amado, ele era o filho predileto do pai. E por essa predileção, e por ele ter sonhos, ele ter visões, e nessas visões, por meio desses sonhos, ele contemplar que ele seria aquela pessoa que iria conduzir a sua família, os seus irmãos odiavam José. Os irmãos de José planejavam fazer o mal para ele. Em uma determinada situação, o venderam como escravo para os ismaelitas. E logo em seguida, José foi levado para o Egito. Com essas informações em mente, vamos ver o capítulo de número 39 de Gênesis. Gênesis, capítulo de número 39. Para fins didáticos, meus irmãos, eu dividi esse capítulo em alguns blocos para a gente poder ver cada parte da vida desse homem na casa de Potifar. O primeiro bloco eu dividi do versículo 1 ao versículo 6 e eu chamei esse bloco de do lixo ao luxo. Vamos ler. Versículo 1 do capítulo 39 de Gênesis, diz a Escritura: José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa. E lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que o fizera mordomo de sua casa, e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo.
Potifar, tudo o que tinha, confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Amém. Louvado seja Deus pela sua palavra. Nós vemos, meus irmãos, que José, após ser vendido como escravo pelos seus irmãos, ele foi entregue à sua própria sorte. Imagine José sendo traído pelos seus irmãos, sendo vendido como escravo, chegando no Egito. José provavelmente estava chegando no Egito algemado, vendo aquela paisagem, aquele lugar diferente. Ou talvez José chegou dentro de uma jaula como se fosse um animal e observando aquelas pessoas com uma cultura diferente, com um idioma diferente do idioma dele, longe da sua família, sem nenhuma esperança de voltar e no meio de um povo idólatra, no meio de um povo que não conhecia as promessas que Deus havia feito nem para Abraão e nem para a sua descendência. Humanamente falando, José estava perdido, não havia nenhuma possibilidade desse homem poder se salvar. Sendo vendido como escravo, ele poderia ser colocado para fazer trabalhos forçados, como foi o caso dos seus descendentes depois de alguns séculos, como sabemos. Ele poderia ser torturado, ele poderia ser violentado, ele poderia ser morto e ninguém cuidaria dele, ninguém iria se importar. Ele era um escravo, ele era uma coisa, ele era uma propriedade de Potifar. Mas, meus irmãos, a palavra de Deus nos diz que mesmo José, estando longe da sua família, mesmo ele estando naquela situação deplorável, longe de qualquer perspectiva de uma solução, a Bíblia diz no versículo 2, o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa do seu senhor egípcio. Eu chamo a sua atenção, meus irmãos, para esse adjetivo. Ele era próspero. Essa palavra na língua original, ela pode ser traduzida como a palavra sucesso. Ou seja, José, sendo escravo, ele era um homem de sucesso. José era um homem próspero dentro da casa de Potifar. E como escravo, você sabe, escravo ele não tem propriedade, ele é uma propriedade. Tudo o que pertence ao escravo, consequentemente, pertence ao dono do escravo. E por Deus amar esse homem, Deus abençoou ele e, consequentemente, Potifar foi participante dessas bênçãos que sucederam a José. Então, nós observamos, meus irmãos, que o nome acréscimo do Senhor se cumpre perfeitamente na vida dele. Ele foi um homem próspero diante do Senhor. O significado do seu nome impactou na sua vida, mesmo ele estando na condição de escravo. Ele era um homem próspero. Mas vocês devem concordar comigo que o significado do nome de uma pessoa não é suficiente para determinar o destino da pessoa, o que vai acontecer com a pessoa, nem nada disso. O nome Judas, por exemplo, significa louvor, e mesmo assim, nós sabemos o que aconteceu com Judas Iscariotes. Então, o nome não é um fator determinante para o que vai acontecer na vida de uma pessoa. Mas então, meus irmãos, o que é que foi o diferencial para Deus abençoar a vida de José? Por que o Senhor Deus abençoou a vida desse jovem quando ele não tinha nenhuma perspectiva, nenhuma condição de ser agraciado pelo Senhor? Eu peço que você volte um pouquinho para o capítulo 37. Vamos fazer a leitura do versículo 12 ao verso 17. Capítulo de número 37, versículo 12 ao verso 17, diz a palavra de Deus. E como foram os irmãos apacentar o rebanho do pai em Siquém, perguntou Israel a José, não apacentam teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. Respondeu-lhe José, eis-me aqui. Disse-lhe Israel, vai agora e vê se vão bem teus irmãos e o rebanho, e traze-me notícias. Assim o enviou do vale do Hebrom, e ele foi a Siquém. E um homem encontrou a José, que andava errante pelo caminho, e lhe perguntou, que procuras? Respondeu, procuro meus irmãos,
Dize-me, onde apacentam eles o rebanho? Disse-lhe o homem, foram-se daqui, pois ouvi-os dizer, vamos a Dotã. Então seguiu José atrás dos irmãos e os achou em Dotã. Nós observamos, meus irmãos, que José, ele era um jovem, um adolescente obediente ao pai dele. O pai dele, Jacó, disse para ele ir ver os irmãos e os animais, o rebanho. E qual foi a palavra de José? Eis-me aqui. José demonstrou prontidão em obedecer a palavra, o mandamento do seu pai. O pai dele disse, vá agora, vá até os seus irmãos, eu quero saber como os seus irmãos estão e como o rebanho está. Vá e me traga notícias. Gente, o que Jacó mandou José fazer não foi ir jogar o lixo fora ali do outro lado da rua. Jacó não mandou José ir na padaria comprar pão ali na esquina. Jacó pediu a José algo muito grande, que nós não temos a dimensão de entender isso. Mas para facilitar o nosso entendimento, eu vou pedir para os adolescentes reproduzirem aqui um mapa, mostrando a distância que José percorreu para obedecer o pai. O texto bíblico diz que José estava no vale de Hebrom, eles vão reproduzir. Ele estava no vale de Hebrom, o pai mandou ele ir até Siquém, e só que quando ele chegou em Siquém, ele teve que andar um pouco mais, ele foi para um lugar chamado Dotã. Vamos ver aqui. Meus irmãos, a distância que José percorreu, muito provavelmente andando, foi uma distância entre 160 a 170 quilômetros. Essa é a distância entre o vale de Hebrom até Dotã. Eu fiz uma pesquisa no Google Maps para poder ver mais ou menos, o tempo que uma pessoa vai andando desse lugar hoje. E hoje a gente demoraria em média entre 34 a 35 horas andando sem parar. Se ele andou sem parar, ele demorou esse tempo, mas provavelmente ele parou, dormiu no meio do caminho, Então, essa era o nível de obediência que José tinha pelo seu pai. Nós observamos um filho que era obediente ao pai. E muitas vezes, meus irmãos, para nós obedecermos, nós teremos que andar pela estrada do sofrimento. Nós teremos que andar pela estrada até Dotã. E foi isso que ele fez. E chegando lá em Dotã, ele teve que receber a porção do sofrimento em ser traído pelos seus irmãos, em ser vendido como escravo, sem ter nenhuma perspectiva de retornar, sem ter nenhuma perspectiva de ver de novo a sua família, de voltar de novo para a sua pátria. E nós não vemos, meus irmãos, nenhuma passagem na Escritura em que José reclama. Essa é a distância que ele percorreu do vale de Hebrom, foi até Siquém e não encontrou os irmãos, foi até Dotã, certo? Foi esse caminho que ele percorreu. Obrigado. Vamos continuar. Vamos continuar com o versículo 3 e 4 do capítulo 39. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha. Deus abençoou, meus irmãos, esse homem de uma forma tão perceptível, que até Potifar, que era um ímpio, percebia como Deus era na vida de José. E o texto diz que José logrou mercê, ou seja, ele alcançou graça diante de Potifar. Potifar gostou dele, Potifar abençoou aquele homem que era escravo e foi promovido para a função de mordomo. Aqui, quando a gente chega nesse texto, a gente é tentado, com a nossa imaginação, a pensar no mordomo como aquele mordomo de Hollywood, O mordomo hollywoodiano, com aquele terno e gravata preto, Com aquela luva branca, com aquela bandeja, com aquela tampa de metal em cima, não é isso? Mas o mordomo que nós estamos vendo aqui, definitivamente não tem nada a ver com esse mordomo. Mordomo aqui, meus irmãos, é o encarregado de Potifar. Mordomo aqui é aquela pessoa que tem autoridade em conduzir as coisas de Potifar. Ele era o governante da casa de Potifar.
tudo aquilo que Potifar tinha estava sobre a administração de José. Deus abençoou esse homem dessa forma. Essa palavra que foi traduzida como mordomo também é usada no Antigo Testamento para se referir ao trabalho dos sacerdotes no templo no Antigo Testamento. Então, assim, nós observamos a posição de honra que esse homem alcançou na casa de Potifar. Deus abençoou tremendamente a vida de José. Versículos 5 e 6 do capítulo 39. E desde que o fizera mordomo de sua casa, e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar, tudo o que tinha, confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia, além do pão que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Aonde José colocava as suas mãos, era uma bênção. José cuidava tão bem, ele tinha tanto zelo, tanto cuidado com as coisas de Potifar, que Potifar não se preocupava com absolutamente nada do que acontecia. Nós não sabemos exatamente qual era o trabalho manual que ele fazia, mas vemos aqui habilidades muito importantes no quesito de liderança e de organização. Definitivamente, pelo relato bíblico, José era um homem que tinha habilidade de liderança e era bastante organizado. E Potifar chegou a terceirizar a liderança da casa dele, o que é uma coisa extremamente errada diante da palavra de Deus. Ele não fazia absolutamente nada, ele só se preocupava com o que ele iria comer. Então, isso é tremendamente errado aos olhos de Deus. E com essas habilidades de liderança e de organização, além disso, ele era um homem bonito. Ele era bonito fisicamente, ele era bonito de rosto. José saiu do lixo e foi definitivamente para o luxo. Vamos continuar. Agora vamos para o segundo bloco da nossa exposição. Esse segundo bloco eu dividi do versículo 7 ao versículo 12, e eu chamei esse bloco de Batendo em Retirada. Vamos ver aqui o versículo 7 ao 12. Aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo, meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ele ouvidos, para se deitar com ela e estar com ela, sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender aos negócios, e ninguém dos de casa se achava presente. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu, fugindo para fora. As qualidades que José tinha, sendo um bom líder, um homem organizado, um homem bonito, começaram a chamar a atenção da mulher de Potifar. E essa mulher começou a tramar diversas oportunidades para poder se deitar com esse jovem. E foi justamente nisso, meus irmãos, que nós vemos a nobreza de José. José, ele se colocava como servo de Potifar. Olha como José se referia a Potifar. José se referia a Potifar como o meu senhor. Mesmo recebendo toda aquela honra, mesmo recebendo toda a glória, todo o destaque, sendo jovem, a época que mais somos imprudentes na nossa vida, ainda assim, José, ele era temente à figura do Potifar. Ele tinha subido na vida, ele era bonito, ele era jovem, ele era autoridade, mas ainda assim, ele sabia que aquela mulher não era dele. Aquela mulher era a mulher de Potifar. Ele não iria usurpar a posição de marido daquela mulher.
A riqueza, a grandeza, a possibilidade do sexo ilícito não subiu à cabeça desse jovem. Ao invés disso, José, ele diz no versículo 9: como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Antes de José ser servo de Potifar, José era servo de Deus. O filho obediente se tornou um servo obediente, um empregado obediente, um homem de caráter, um homem que é justo. José, certamente, meus irmãos, estava passando por uma luta interna muito grande durante esse período. José passou 2 lutas muito grandes na sua vida. A primeira luta que ele passou internamente foi a luta de ser obediente ao pai, andar mais de 170 quilômetros para poder saber notícia dos seus irmãos. Esses irmãos traíram ele, venderam ele como escravo e ele não murmurou. Imagine como estava o coração dele nesse período. E aqui José está em uma circunstância oposta. José está sendo tentado pela mulher de Potifar em uma posição de honra, de destaque, com riqueza, com poder e na flor da idade. E ainda assim, José fez aquilo que bateu. Essa expressão, batendo em retirada, é uma expressão muito utilizada no exército, nos grupos de guerra. Quando um grupo de guerra não tem condições de vencer o inimigo, ele se reúne e vai embora, se reagrupa, vai descansar para em outro momento voltar para poder combater aqueles inimigos e vencer. Mas aqui, o que José faz é bater em retirada não como um escape, mas como um ataque contra a tentação. O correto, meus irmãos, diante da palavra de Deus, ao sermos tentados, é fugirmos da tentação. Tiago, capítulo 4, diz que nós devemos resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Mas, referente às tentações, a Bíblia diz que nós devemos fugir das tentações. E é justamente isso o que José faz ao ser tentado. Ele bate em retirada e ele vence essa batalha contra o pecado. Versículo 9 ao 12. Falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ouvidos para se deitar com ela e estar com ela, sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender aos negócios, e ninguém dos de sua casa se achava presente. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo. Nós não sabemos, meus irmãos, o que se passava na mente de José na hora que ele estava fugindo dali. Mas José estava disposto a perder tudo. Ele estava disposto a perder aquela posição de destaque. Estava disposto a deixar o mordomo da casa de Potifar, ao invés de ser amante da mulher de Potifar e ter a comunhão com o Senhor quebrada. Até aqui, o Senhor abençoou a vida desse homem. O Senhor esteve com esse homem tanto nos momentos mais difíceis da vida dele, enquanto ele estava preso como escravo, e ele estava abençoando ele também nessa posição. E para José, era mais importante a presença de Deus na sua vida do que qualquer posição que ele ocupava. E o que é que José recebeu em troca, meus irmãos, sendo obediente a Deus? Ele obedeceu a Deus, ele não caiu em tentação, ele não traiu a confiança do seu senhor Potifar. O que é que José recebeu em troca, sendo fiel a Deus? Essa parte eu dividi no terceiro bloco e eu chamei de não é o que parece. Verso 13 ao 20. Vendo ela que ele fugira para fora, mas havia deixado as vestes nas mãos dela, a chamou pelos homens de sua casa e lhe disse: vede, trouxe-nos meu marido este hebreu para insultar-nos. Veio até mim para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz. Ouvindo ele que eu levantava a voz e gritava, deixou as vestes ao meu lado e saiu, fugindo para fora. Conservou ela junto de si as vestes dele,
até que seu senhor tornou a casa. Então lhe falou, segundo as mesmas palavras, e disse: o servo hebreu que nos trouxeste veio ter comigo para insultar-me. Quando, porém, levantei a voz e gritei, ele, deixando as vestes ao meu lado, fugiu para fora. Tendo o Senhor ouvido as palavras de sua mulher, como lhe tinha dito, desta maneira me fez o teu servo. Então se lhe acendeu a ira, e o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados, e ali ficou preso na prisão. A situação, meus irmãos, não era o que parecia. Nós temos aqui uma mulher que tinha todas as provas para incriminar José. Ela tinha as provas do crime, ela tinha as roupas de José dentro da casa dela. Ela era a esposa do dono da casa. José, apesar de ser um mordomo, ele ainda era um escravo. Tudo iria conspirar para que ela estivesse certa e ele, de fato, fosse um estuprador, ele fosse o errado. Lei do engano. Não é o que parece. Observe, meus irmãos, que mulher maléfica. Um servo fiel, como era José, um homem que abençoou a vida daquela mulher e da sua família, e ainda assim, ela fez de tudo para jogar Potifar contra José. Ela tentou várias vezes esse homem, ela fez um mal para ele, ela manchou a imagem de José, o servo bom e fiel, ela acabou com a fama de José, ela lançou José na prisão. José poderia ser morto, José poderia perder a sua vida naquela prisão, ele poderia ser executado, mas o Senhor Deus o livrou do mal. José saiu da posição de mordomo e voltou para as algemas. Imagine você pai, você mãe, que a vida inteira batalhou, trabalhou para poder construir uma vida, e em um determinado momento perder absolutamente tudo e voltar para a estaca zero. Com José aconteceu, só que da pior forma possível. Ele voltou para a posição de prisioneiro, de algemado, de escravo. E ele ficou nessa posição durante 2 anos da sua vida. Até que finalmente ele interpretou os sonhos do faraó do Egito e se tornou o José do Egito. Mas ainda assim, nós observamos que a obediência de José lhe causou dano, lhe causou prejuízo. Obedecer a Deus, ser fiel a Deus, muitas vezes será doloroso para nós. Obedecer a Deus muitas vezes requer renúncia. Obedecer a Deus requer abrir mão de muitas coisas. E José abriu mão de absolutamente tudo. José perdeu absolutamente tudo 2 vezes na vida dele. Mas em todas essas vezes, o Senhor Deus esteve com ele. O quarto e último bloco vai do versículo 21 ao versículo 23. E eu chamei esse trecho de sendo fiel no pouco. Verso 21 ao verso de número 23. O Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Qual foi a posição de José ao ser mandado para o cárcere? José reclamou da vida? José blasfemou contra Deus? José ficou ressentido com Deus? Não. José continuou servindo com toda alegria, com todo empenho, com toda dedicação, como ele fazia na casa de Potifar, com todo zelo. E, por incrível que pareça, o carcereiro teve a mesma posição que Potifar. Entregou tudo nas mãos dele e nem se preocupava com nada do que acontecia na prisão. Então, imagine aí numa prisão,
os presos, um preso tomar conta dos outros presos e o carcereiro nem se preocupar o que é que acontece dentro da cela, né, dentro da prisão. E era justamente isso que acontecia nessa prisão. Mas louvado seja Deus, porque depois de 2 anos, ele saiu da posição de prisioneiro e se tornou o governador do Egito. Então, partindo para as nossas considerações finais a respeito do José do Egito, o texto é claro, meus irmãos. Nós aprendemos que pessoas obedientes a Deus, pessoas fiéis a Deus, podem sofrer por amor a Cristo, podem sofrer por amor ao Senhor. E por que isso acontece? Qual é a explicação bíblica para o sofrimento das pessoas que são fiéis a Deus, que amam ao Senhor e que estão dispostas a perder tudo por amor ao Senhor? A resposta bíblica, meus irmãos, é que nós vivemos em um mundo de pecado. Nós vivemos em um mundo manchado pelo pecado. Antes do pecado entrar no mundo, obedecer a Deus era o natural de todo ser humano. Mas através da desobediência de um homem, o pecado entrou no mundo. E desde então, nós, seres humanos, vivemos em uma guerra. Os inimigos de Deus se deleitam estando em rebelião contra Deus, vivendo em pecado e muitas vezes ignorando a existência dessa guerra. Mas para o cristão, existe uma guerra. Existe uma guerra dentro de nós e o cristão, ele luta constantemente contra o mundo, contra a carne e contra o diabo. E como é que nós podemos lutar nessa guerra? Quais armas nós usamos diante dessa guerra? Lutamos muitas vezes como o José do Egito. Em determinadas tentações, em determinadas situações, o que nós devemos fazer é fugir da tentação. Nós lutamos com as tentações por meio da oração. Nós lutamos com as tentações nos arrependendo dos nossos pecados e confiando na pessoa e na obra do Senhor Jesus Cristo. Existe um paralelo muito grande entre José do Egito e o Senhor Jesus. José do Egito, ele foi enviado pelo pai dele para uma terra distante para receber notícia dos seus irmãos. O Senhor Jesus Cristo foi enviado por Deus Pai não para receber notícias, mas para dar boas notícias, mas para dar boas novas de salvação. José do Egito foi traído por seus irmãos, ele foi humilhado e foi vendido como escravo. O Senhor Jesus Cristo foi abandonado pelos seus discípulos, foi traído por Judas Iscariotes e foi vendido por 30 moedas de prata. José do Egito se tornou mordomo, recebeu honra, foi tentado diariamente pela mulher de Potifar. O Senhor Jesus Cristo foi glorificado pelos homens enquanto esteve nesse mundo. Ele também efetuou milagres e ele foi tentado pelo diabo 40 dias no deserto. José do Egito foi lançado no cárcere injustamente. Ele se tornou governador do Egito e, através dele, ele salvou toda a sua família. Sua família sobreviveu a uma fome muito grande que aconteceu na terra. E por causa dele, a sua descendência, posteriormente, depois de 400 anos no Egito, foi liberta por Moisés. A semelhança dele, o Senhor Jesus Cristo foi crucificado por causa dos nossos pecados. Ele ressuscitou ao 3º dia com o corpo glorificado. Ele ascendeu aos céus, ele assentou-se à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E um dia ele virá para julgar vivos e mortos. E ele recebeu não o título de governador, mas ele recebeu o nome que está acima de todo nome e conquistou a salvação para todos os eleitos de Deus. José do Egito é o quadro imperfeito do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo é a perfeita expressão da obediência. O Senhor Jesus Cristo foi obediente até a morte e morte de cruz. Quer conhecer um exemplo de uma pessoa que renunciou tudo para ser obediente? Olhe para o Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia nos diz que no momento em que nós, pecadores que somos, falhos,
que muitas vezes cedemos à tentação, nos arrependemos dos nossos pecados e cremos no nosso Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Senhor e Salvador de nossas vidas, nós somos perdoados dos nossos pecados, nós somos salvos pelo Senhor Jesus e nós recebemos de Jesus Cristo vida eterna. Toda bondade, todo mérito que existe em Jesus Cristo é passada para aquela pessoa que se arrepende verdadeiramente dos seus pecados e deposita sua total confiança de salvação na pessoa de Cristo. Então, se você que está aqui hoje ainda não creu no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, arrependa-se do seu pecado, entregue a sua vida ao Senhor Jesus aonde você está e você será salvo. E para finalizarmos, meus irmãos, a nossa meditação, eu peço que você abra a sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 10. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, do versículo 4 ao versículo 5, diz a Escritura: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Amém. Louvado seja Deus pela sua palavra. Vamos orar. Senhor Todo-Poderoso, louvado seja o teu nome. Eu te agradeço, ó Pai, pela tua palavra. A tua palavra é a verdade em tudo aquilo que ela diz. Agradeço por tudo aquilo que o Senhor fez por meio da vida de José, pelo Senhor usá-lo, ó Pai, como aquela pessoa que levaria a sua família para o Egito, livrando-os daquela fome. E posteriormente, ó Deus, cumprindo aquilo que o Senhor prometeu a Abraão, que a sua descendência seria escrava em terra alheia. E depois de 4 gerações, eles seriam libertos, levando grande riqueza. Louvado seja o teu nome, porque o Senhor não falha em tuas palavras. Obrigado, Senhor, pela vida dele, porque o Senhor o colocou na galeria da fé. E nós podemos aprender com o exemplo de José. Mas ainda assim, ó Deus, nós te agradecemos ainda mais, porque o Senhor enviou Cristo, que muito maior do que José é. Ele é o nosso Salvador, o nosso único mediador entre Deus e os homens. Eu te peço, ó Pai, que o Senhor grave a tua palavra no nosso coração, para nós não pecarmos contra ti. Te peço que o Senhor nos dê graça, nos dê força para sermos obedientes ao Senhor e lutarmos contra os nossos pecados. Pai, cuida de nós, nos molda, nos conforma à imagem do teu Filho Jesus. Eu te peço, ó Senhor, para a tua glória, tão somente no nome do Senhor Jesus. Amém.